Pedir que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2. A gente vai ler do 1 até o 10. Eu comecei as mensagens em Êxodo. Quero falar com os irmãos e vamos passar algum tempo em Êxodo, seja no domingo ou na quarta-feira, falando sobre o agir de Deus em tempos de crise. Como é que Deus agiu nos períodos de crise, aliás, nessa grande crise que passou o povo de Israel durante esse tempo em que estava escravizado no Egito, até a sua libertação, até a sua saída de forma maravilhosa, até que eles tiveram que andar pelo deserto. Mas como é que Deus cuidou daquele povo? Porque eu tenho pensado que a gente precisa entender como é que Deus trata com a gente nesse período que a gente está passando, porque nós estamos num momento de crise, nós estamos num momento difícil, mas não é porque estamos em crise ou num momento de dificuldade que a gente perde o olhar no Senhor, achando que nas crises o Senhor não está conosco. Não é porque nós estamos passando por um momento diferente, social, mundial, que a gente pode perder a perspectiva de Deus. Deus tem feito e continua fazendo grandes coisas. E eu tenho ficado muito feliz com tudo o que tenho aprendido e que tenho a possibilidade de compartilhar com os irmãos, de ver o cuidado de Deus em todas essas coisas. O texto é o mesmo que preguei na quarta-feira, mas eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos muito diferentes e coisas maravilhosas. E o título da mensagem Nem parece que é bênção. E é isso que eu quero olhar com os irmãos. Coisas maravilhosas, grandiosas, mas que nem parece que são bênção. Então vamos ler Êxodo capítulo 2, do 1 até o 10. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela, com a filha de Faraó, passeavam pela margem. Quando ela viu um cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei a você um salário." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Eu queria mostrar para os irmãos uma perspectiva diferente dos grandes milagres que o Senhor faz, de coisas grandiosas, extraordinárias que acontecem e que às vezes, aliás, não raras às vezes,
acontecem de forma simples. Entenda uma coisa: grandes bênçãos também podem vir embrulhadas com simplicidade. Coisas grandiosas também acontecem de forma muito simples. De tal forma que às vezes a gente olha e não parece que é bênção, que não parece que é algo tão grandioso. E por que é importante falar disso, irmãos? A gente recebe uma grande quantidade de informação e de doutrina para que a gente entenda os milagres de Deus só de formas grandiosas. E aí a gente fica esperando somente coisas miraculosas, inexplicáveis, e a gente deixa de lado as coisas simples. A gente canta músicas, e os irmãos já perceberam que eu sou chato para música, né? A gente canta músicas assim que fala: sobre a tempestade eu voarei. Deixa eu fazer uma pergunta sincera, irmão, de coração. Sobre quantas tempestades você já voou? Aliás, eu vou perguntar do outro jeito. Quantas vezes no alagamento você teve que levantar as calças e passar no meio do alagamento? Quantas vezes você estava de carro e ficou preso no trânsito porque deu uma tempestade e você não tinha como passar? Você não tinha nem como andar, que dirá voar. Outra que eu gosto muito, só que não: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Irmão, por mais que você diga assim, licença poética, é tudo isso, a música é bonita, se Deus fala ao seu coração, irmão, deixa Deus falar, se Deus trata com você, mas o que eu queria te dizer é que, fora Jesus e Pedro, eu não sei de mais ninguém que tenha andado sobre as águas. Eu não conheço. Mas eu continuo vendo Deus fazendo coisas grandiosas. É que muitas pessoas esperam coisas grandiosas de Deus em determinadas embalagens, em determinados formatos. E se não for assim, é porque Deus não agiu. Se não for desse jeito, é porque não é de Deus. E por isso não são poucos cristãos que se tornaram insatisfeitos. Alguns, inclusive, abandonaram a fé porque já não veem mais Deus fazendo as coisas que fazia antigamente. Já não veem mais Deus abrindo o mar vermelho. Já não veem mais coisas grandiosas, anjos. As pessoas criam expectativas e elas não acontecem. Mas não é que Deus não esteja agindo. É que as pessoas estão esperando Deus agir dentro de um quadradinho. E se não for desse jeito, não dá. Pessoas que ficam frustradas porque nas suas igrejas não se reproduzem literalmente alguns eventos da Bíblia. Uma vez conversando com um pastor que ele falou assim: na minha igreja, todos os domingos acontece um Pentecoste. Eu falei: ô glória! Na minha não acontece isso aí não, velho. E eu nem fico esperando acontecer, eu nem me frustro. Porque eu vejo muito poder de Deus. Deus agindo do jeito dele, da forma dele, mas eu vejo muito poder de Deus. Eu não espero que aquele evento único se reproduza todos os domingos. Eu não quero isso. Eu quero que Deus seja Deus. E é por causa desta corrida, irmãos, que a gente tem pastores tendo que se reinventar. A cada semana precisa uma campanha diferente. A cada mês precisa uma explosão de não sei o quê.
recentemente eu recebi lá um convite, na cidade de Bombinhas, o culto de explosão de milagres. Eu falei, olha que ironia, Bombinhas, explosão de milagres. Assim, eu falei, eu não sei se o cabra pensou, mas qual é a razão disso? É porque ele precisa dizer, olha, neste culto, o poder de Deus acontece de uma forma especial, diferente, mágica, maravilhosa. Aí, enquanto eu preparava essa mensagem, Deus faz coisas que Deus tem bom humor. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu recebi um vídeo de um colega que uma igreja aqui em São Paulo, eles agora têm um sumo sacerdote. E aí no vídeo está o sujeito vestido assim, a caráter de sumo sacerdote. E aí fala assim, na nossa igreja tem poder, porque aqui você entrega a oferta pro sumo sacerdote. Aí eu olhei e comecei a dar risada. Eu logo me lembrei de Hebreus falando assim, que o nosso sumo sacerdote é Jesus. O cara ele não pode dizer que ele é Jesus, então fala, eu sou o sumo sacerdote. Eu falo, filho, você não é ninguém. Porque só ser pastor, para alguns, já não serve mais. Já é pequeno demais. Precisa de coisa maior. Porque a bênção tem que parecer bênção. A bênção tem que ser espetáculo. A bênção tem que ser um negócio diferente, inexplicável. Não pode ser uma coisa simples. Não pode ser uma coisa corriqueira. E isso traz doença ao coração de muitos cristãos, porque eles não veem acontecer isso na sua vida. Eles não veem acontecer isso semanalmente. Eles não veem mais isso. E aí eles começam a achar que é Deus quem não está fazendo. Isso deixa muitas pessoas tristes. Mas aí quando a gente olha esse momento do nascimento de Moisés, você consegue entender a importância do nascimento de Moisés? Moisés, que é o profeta mais importante do cristianismo e do judaísmo, um dos mais importantes do islamismo. Um homem que foi usado por Deus de uma maneira maravilhosa. E Deus sabia quem era Moisés. E Moisés nasce no momento de perseguição. Moisés nasceu no momento em que havia sobre ele uma condenação de morte, que não foi revogada. É por isso que os pais de Moisés precisam escondê-lo. E para alguns, esconder é falta de fé, mas os pais de Moisés, escondem a criança. Moisés não parece que o seu nascimento não parece nada especial, porque não foi profetizado por ninguém, não aparece anjo, não aparece estrela. Pela lógica, é só mais uma criança, é só mais um bebê que vai nascer. Irmãos, deixa eu só fazer um parênteses. O fato de eu estar falando de bebê que vai nascer nada tem a ver com a gravidez da Camila, tá? Eu estou só seguindo o texto, a ordem do texto aqui, tá? Não foi nenhuma influência. Fecha parênteses aqui. E depois quem ajuda Moisés não é nenhum anjo ou profeta ou homem de Deus abençoado. Quem vai socorrer Moisés é a rainha ímpia, é a princesa ímpia, é incrédula. E aí sai o Moisés para morar na casa do ímpio. E aí talvez alguém olhe e fale assim, não, isso não é bênção. Irmãos, e é uma bênção grandiosa, porque este menino será o grande líder nas mãos do Senhor. Este menino está sendo formado e preparado
para que seja um grande homem nas mãos de Deus, um dos mais importantes. A importância dele é tão grande que, se você olhar Hebreus capítulo 4, o autor de Hebreus teve o cuidado de dizer assim, Jesus é maior que Moisés. Tamanha a importância de Moisés. Portanto, a gente não pode achar que o nascimento dele, este acontecimento, é algo sem importância. A gente tem que pensar e imaginar o cuidado que Deus deve ter tido, a observação, como os olhos de Deus estavam felizes naquele momento, apesar de tudo parecer contra, apesar de toda a simplicidade. E aí eu queria te dar 3 dimensões diferentes de um grande evento conduzido por Deus. Eu queria te dar 3 coisas surpreendentes sobre o agir maravilhoso de Deus. 3 coisas que talvez você nunca tenha imaginado que Deus possa fazer e que é bênção de Deus, é bênção do Senhor. E a primeira dimensão diferente que eu queria te dar é que grandes bênçãos do Senhor podem vir de maneiras que não parecem bênção. Grandes bênçãos do Senhor, elas podem acontecer na sua vida, e aliás elas acontecem muito na sua vida, mas nem parece que é bênção, parece que é algo normal. O nascimento de uma criança é normal, qualquer aluno, qualquer criança, qualquer adolescente é capaz de explicar cientificamente como é que nasce uma criança. O nascimento de uma criança não é algo reservado aos crentes. Acontece com todo mundo. Então você pode dizer assim, é normal. Mas a gente sabe que o resultado da vida deste pequeno menino que nasceu como tantas outras foi profundo, foi maravilhoso. As circunstâncias, elas podem ter sido simples, mas olha só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 23. Diz o seguinte: pela fé, então estamos falando de algo de fé. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Bom, deixa eu te explicar primeiro a palavra bonito, depois eu falo da fé aqui. Quando você lê aqui a palavra bonito, não é apenas que a criança era bonitinha, porque a gente lê no texto de Êxodo e foi traduzido por português como bonito, mas vem do que era bom, que era abençoado. Os pais perceberam que aquela criança que estava nas suas mãos era a bênção de Deus. E aqui a gente pode ler da mesma maneira, vendo que o menino era abençoado do Senhor, não temeram o decreto do rei. E aqui o autor de Hebreus está dizendo que pela fé os pais esconderam Moisés por 3 meses. Sabe o que a gente aprende muitas vezes da fé? Que fé é ousadia, fé é ir para cima, fé é enfrentar. Fé é o que Davi fez com a funda, que olhou para o gigante e falou: escuta aqui, gigante, deu uma pedrada no gigante, que a gente acha que fé é isso. A gente espera livramentos cinematográficos do Senhor. A gente acha que trombetas soarão, fugas espetaculares acontecerão, mas aí vem o autor de Hebreus e diz assim: pela fé, os pais esconderam a criança. Se esconder qualquer um faz. Verdade, é simples. Nem parece que é bênção isso aí. Os caras se esconderam, mas a Bíblia está dizendo que sim, a prudência e o cuidado, e saber a hora de se retirar, saber a hora de se cuidar, é também um ato de fé, de coragem.
é também um agir de Deus. Ah, irmão, quantas pessoas a gente conversa sobre usar máscara? E aí, não, usar máscara não, isso é do capeta. Ô, irmão, tem gente falando que a máscara é a marca da besta. Ô, irmão, cada coisa que a gente tem que ler, né? Ô, irmão, isso é só o cuidado. E não tem nada de falta de fé que o Senhor tenha mostrado que existe um cuidado em você, que existe fé em você se cuidar. Tomar vacina. Ô, irmão, se eu tomar vacina, meu DNA vai ser alterado. Meu filho, toma essa vacina logo. Para de história. Não fica com medo disso não. Ah, não é de Deus. É, as coisas simples também são de Deus. Você já parou para pensar na gloriosa bênção, que é quando você está com dor de cabeça, você tomar um remédio, um comprimidinho, e a sua dor de cabeça passar. Você pode pensar assim, isso não é bênção de Deus. É, a sabedoria vem de Deus. Estava lendo esses dias sobre o primeiro teste que se fez, como é que é o nome do remédio quando você tem diabetes? Oi? Insulina. Que as crianças, um hospital infantil, crianças morriam rapidamente, e um médico cristão tinha um remédio que muitas pessoas não acreditavam, e ele num quarto, começou a aplicar a insulina, e de uma maneira milagrosa, as crianças levantavam bem. Crianças que já estavam condenadas à morte, foram curadas. Irmão, você pode pensar que isso não é bênção, mas é. Você pode achar que não é bênção, porque parece natural, parece simples, parece científico, mas é bênção. É bênção e grandiosa. Ô irmão, você não sabe a alegria que eu tenho toda vez que eu abro o chuveiro e cai água quente. E eu glorifico a Deus, Senhor, porque eu odeio água gelada. Obrigado, Senhor, é bênção, é privilégio. Isso para mim é maravilha. Eu glorifico a Deus. E eu agradeço muitas vezes porque eu sei que não é todo mundo que tem. E eu sei que eu sou privilegiado. E eu agradeço ao Senhor por esse privilégio. E oro por aqueles que não têm. Parece simples, parece humano, parece corriqueiro. Ah, irmão, os pais de Moisés usaram um cesto, coisa simples, feita de um mato que tinha lá no Egito. Mas a palavra que é usada para cesto é a mesma palavra que é usada para arca. Irmão, seja um cesto pequenininho ou uma arca grandiosa, nas mãos do Senhor, isso é bênção e é livramento. E você precisa agradecer e glorificar. Seja pequeno, seja grande, seja comum, seja simples, é bênção do Senhor e você tem que agradecer. E se eu pudesse te dar uma segunda dimensão da bênção do Senhor, eu te diria que grandes bênçãos podem vir por pessoas que não parecem bênção. Não é raro nós cristãos nos afastarmos dos não crentes, do ímpio, do incrédulo, do pecador. Irmão, a gente tem que separar práticas ruins de pessoas ruins. A gente tem que entender que tem muita gente que não é cristão e que é boa gente. Aliás, vou falar só entre nós, não conta para ninguém. Tem gente que não é crente e a gente não troca por meia dúzia de crente. Gente boa. Mas é muito comum a gente ter preconceito com as pessoas do mundo. A gente tem que ter cuidado com as práticas. Mas deixa eu te falar uma coisa.
há bênçãos maravilhosas para a sua vida que virão das mãos daquele que não é cristão. Tem bênção grandiosa que vem para a sua vida na mão daquele que não acredita no seu Deus, que não vive na igreja como você, que não serve o seu Deus, mas que irão te abençoar. Se você olhar o capítulo 1 aqui de Êxodo, você vai ver que a Bíblia conta a história das parteiras, que eram egípcias. E diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Sabe qual foi o resultado? Deus foi bom com as parteiras. O povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Irmão, essas parteiras incrédulas, egípcias, foram elas usadas por Deus para abençoar o povo. Lembra que eu já falei, quando falei no domingo passado, que a bênção do Senhor eram os filhos, era a família, esses meninos eram a bênção do Senhor. E Deus usou essas parteiras para abençoar aquele povo. Que bênção, irmão! Bênçãos que vêm. Irmão, entenda que Deus é bom até com os ingratos e maus. Por que Ele não seria com quem abençoa o seu povo? Irmão, eu poderia contar muitas vezes, de como a minha vida foi abençoada por pessoas que não têm a mesma fé que eu. Irmão, eu poderia falar, por exemplo, que eu estudei numa universidade federal, bênção de Deus, uma formação acadêmica maravilhosa, mas eu só terminei a faculdade porque eu tive, na sua maioria, amigas que me ajudaram em muitos momentos. E por que na sua maioria amigas? Porque eu fazia pedagogia. Fora eu e mais 2, só tinha mulher naquele lugar. E muitas dessas mulheres abençoaram a minha vida, das quais eu sou agradecido até hoje. Não me importo se elas não têm a mesma fé que eu, elas abençoaram muito a minha vida. Tenho amigos desde a infância, que não são cristãos pelos quais eu oro, que abençoaram muito a minha vida. Meu pai não é cristão, e como abençoa a minha vida até o dia de hoje. E eu não posso me afastar, porque eles abençoam a minha vida. Mas nesse evento, a gente tem duas coisas que a gente precisa olhar. O fato simbólico da filha de Faraó deixar que a própria mãe criasse Moisés, nos primeiros anos de vida, significa que nós cristãos precisamos ter o cuidado com o caráter. Com o nosso caráter, com o caráter dos nossos filhos, implementar doutrinas cristãs, ensinar a verdade. Precisamos ter todo o cuidado com a formação dos nossos pequenos e com a nossa própria formação também. Não podemos abrir mão do caráter e da verdade de jeito nenhum. Mas aí, depois de grande, o texto nos diz que Moisés foi entregue à filha de Faraó para ser educado. Irmão, Moisés recebeu a melhor educação que o mundo poderia oferecer. E quando eu falo mundo, é mundo no sentido de globo terrestre. Os egípcios eram tão bons em matemática e astronomia que milênios depois, quando os navegadores portugueses e espanhóis saem para explorar o mundo, o conhecimento de astronomia e matemática é o mesmo dos egípcios. Isso significa que ao final da sua formação, Moisés estava preparado para entrar no navio e descobrir a América. Mas Deus o usou para guiar o povo até a terra prometida. Ele recebeu a melhor formação possível e como ele tinha o caráter comprometido com Deus, ele preferiu conduzir o povo
a ganhar dinheiro, a ficar famoso, a ser o filho de Faraó. Isso porque ele teve o caráter, mas ele não abandonou aquilo que ele recebeu dos ímpios. Ele usou para a glória de Deus, porque isso foi bênção. A bênção veio de quem ninguém nem esperava. Esses egípcios aí que estão maltratando o povo que vão abençoar, foram exatamente eles que abençoaram. Mas deixa eu ainda te falar uma terceira dimensão dessas grandes bênçãos. Essas grandes bênçãos, elas podem vir num momento que não parece bênção. Eu guardei isso aqui para o final, porque a gente acha que a bênção vem num determinado momento, vem num culto, naquele momento que você está felizão, vem num momento de paz. Tem muitas pessoas que acham que a bênção é acalmar a tempestade, mas tem bênção que você só vai receber no meio da tempestade. Só quem passou pela tempestade é que conhece o poder e o caráter de Deus. Tem bênçãos, tem características de Deus que a gente só vai conhecer exatamente porque a gente passou aflição, tribulação, dificuldade, doença, perda, tristeza. É exatamente por nós termos passado por esses momentos que a gente conhece a força que vem do Senhor, a consolação que vem de Deus, a alegria e a paz que ninguém consegue explicar. É exatamente por causa da tribulação que a gente sabe qual é a bênção. E se nós tivéssemos sido libertos da tempestade ou da tribulação, nós nunca teríamos conhecido a Deus. Pense, por exemplo, em Jó. Jó era um homem abençoado por Deus, rico, íntegro. Precisou passar por uma grande tribulação para que ele pudesse conhecer a Deus. A bênção de Deus veio no momento mais difícil de sua vida, quando ele pode dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Foi no meio da tempestade, no meio da tribulação. Irmão, Salmo 23, 4, que diz assim que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe por que Davi podia ter a certeza que no vale da sombra da morte Deus estava com ele? Porque não tinha mais ninguém. Era Davi andando sozinho e sabendo: tem alguém comigo. Só que quem está comigo não é mais um amigo, não é mais um companheiro. Quem está comigo é o próprio Deus. E esse Deus vai me guardando e me corrigindo, simplesmente porque eu estou no vale da sombra da morte. Se eu não tivesse passado por lá, nunca teria conhecido a Deus. Até mesmo Jesus passou por provações e tribulações. Não entenda que a provação e tribulação não é bênção. A gente acha assim: Deus não pode estar me abençoando nesse momento. Está. Eu cresci ouvindo: crente de verdade não chora, crente de verdade não fica doente, crente de verdade não padece isso. Irmão, crente, até Jesus padeceu tribulação. Nós temos vários exemplos de cristãos, de homens e mulheres de fé que sofreram e por causa do seu sofrimento foram abençoados. Às vezes a benção vem naquele momento que a gente não acha que é bênção. Moisés nasceu no momento em que muitos teriam desistido.
Os pais de Moisés mantiveram a fé no momento em que muitos teriam abandonado a fé e corrido, mas eles permaneceram firmes. Irmão, eu queria terminar essa mensagem, não vou cantar, de provação já basta a pandemia. Eu queria lembrar aos irmãos um hino do cantor cristão que diz: conta as bênçãos. Eu queria apenas ler a letra. Diz assim: se da vida as vagas procelosas são, ou seja, se da vida o caminhar está sendo difícil, se com desalento você julga tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. E aí o refrão diz: conta as bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, você vai ficar surpreso o quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa, triste ao teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Conta as muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passará. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Para mim, esse hino conta de uma maneira profunda como nós cristãos, muitas vezes, temos recebido bênçãos grandiosas, mas o nosso olhar já se perdeu por alguma coisa, por causa da tristeza, por causa da vitória do outro, por causa de tantas situações de mágoa no nosso coração. Aí a gente vai olhando, não percebe mais a bênção e o cuidado do Senhor. Esquece das promessas de Deus para nós. Esquece do futuro glorioso que o Senhor nos prometeu. Esquece de tantas coisas que o Senhor já fez. Esquece das coisas que Ele está fazendo. Porque a gente vai aprendendo a colocar Deus dentro da nossa caixinha. E Deus já desde sempre, dizendo assim: eu uso quem eu quiser, no momento que eu quiser, na hora que eu quiser, na forma que eu quiser. As bênçãos que eu quiser dar a você, elas virão de uma forma grandiosa ou de uma forma simples, mas serão bênçãos. Eu vou escrever a história da salvação usando uma grandiosa arca ou uma pequena cesta, mas eu vou escrever a história da salvação. Eu vou trazer a palavra de Deus até o seu coração por meio de um grande profeta, de um grande pregador, ou talvez de uma pessoa simples do seu lado. Eu vou trazer a bênção na sua vida, pode ser de uma forma maravilhosa, por alguém importante, ou pode ser por meio de alguém simples, até mesmo de um incrédulo. Mas Deus vai te abençoar. E você, em cada uma dessas coisas, precisa se alegrar. Você, em cada uma dessas coisas, precisa agradecer. Nunca se esqueça de contar as bênçãos. E aí, cada vez que você contar as bênçãos, você vai ficar surpreso com o quanto Deus já fez. E isso vai te alegrar para o quanto Deus ainda fará. Não deixa a tristeza tomar conta do teu coração. Deus fez lá no passado. Deus abriu o Mar Vermelho, é verdade, por meio de Moisés. Mas quando precisou salvar Moisés, foi num cestinho de junco, empurrado na beira do rio, com o pessoal preocupado, porque nesse rio tinha crocodilo. E o Senhor vai livrando. Não fique esperando a arca de Noé te livrar. Creia, o Senhor vai te livrar, nem que seja com a cestinha de junco, mas Ele vai te livrar.
O Senhor está contigo para te livrar. Creia nisso. O Senhor vai te abençoar. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos terminar esse nosso culto. Até porque a água acabou, eu não posso continuar falando. Eu até gostaria de pregar mais, mas a água acabou, então eu vou encerrar. Aí muitos irmãos dizem amém, amém. Põe menos água semana que vem. Eu pedi para você se colocar de pé. Bom, na semana passada eu fiz um desafio. Irmão, ouvi alguns resultados e eu fiquei muito feliz com isso também. Eu também fiz na minha vida, não importa o que foi, mas eu desafiei a igreja a encontrar alguém para abençoar. Abençoar financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Seja bênção na vida de alguém. Então, irmão, se você quer bênção na tua vida, procura alguém para você abençoar. De forma simples, irmão. De forma, da forma mais simples e singela que você puder. Uma vez, há muito tempo atrás, isso na época lá da UFSCar, lá da Federal, eu fiz um bolo e levei num dos alojamentos lá. Que festa foi aquilo lá? Porque eu levei um bolo para um pessoal que queria tomar café e não tinha nada, só tinha o café, na verdade, e a gente chegou e eu cheguei lá com um bolo de surpresa e aquilo foi bênção, foi alegria. E dessa reunião eu tenho amigos até hoje, são meus amigos até hoje. Isso é ser bênção na vida das pessoas. Não é você ficar esperando alguma coisa grandiosa para abençoar alguém. Seja bênção na vida de alguém, com uma ligação. Ô irmão, liguei para orar com você. Seja bênção na vida de alguém, perdoando uma dívida. Ô, rapaz, você já está me devendo há tanto tempo. Ó, liguei para dizer que está perdoado. Sei lá. Não sei como é que vai ser. Procura alguém para ser bênção. Porque quem quer bênção precisa abençoar. Irmão, lembrando, de novo, eu não estou dizendo que você tem que vir dedicar oferta aqui no gasofilácio. Isso aí a gente já tem os dízimos, as campanhas de oferta, estou dizendo para você fazer com alguém. Abençoa a vida de alguém, irmão. Feche seus olhos, vamos orar então encerrando. Deus bendito, Senhor, quantas bênçãos a gente recebe das Tuas mãos e a gente nem percebeu. Quantos livramentos o Senhor nos deu e a gente nem viu. Quantas coisas, Senhor, que a gente nem se lembra mais, mas que foram tão importantes. Mas hoje, Senhor, nós pedimos que nós sejamos bênção na vida de alguém, que o Senhor nos mostre claramente quem é que precisa ser abençoado por nós. Que o Senhor nos mostre claramente quem que a gente vai abençoar. Porque a gente quer ser bênção na vida dos outros, Senhor. Essa igreja, Senhor, quer ser bênção nessa cidade, nesse país. Mostra-nos, Senhor, como igreja, quem que nós vamos abençoar. Já estamos abençoando lá o ministério do Marcelo, mas a gente quer abençoar mais. A gente quer abençoar mais. Mostra-nos, Senhor. Nós queremos ser sal e luz. Nós queremos ser alegria para a pessoa que está triste. Nós queremos levar o conforto àqueles que choram. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Usa-nos, ó Pai, usa-nos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá uma perspectiva tão diferente, Senhor. Que as Tuas grandiosas bênçãos, elas podem ser simples e singelas. E nós somos capazes de levar essas grandiosas bênçãos. Senhor, leva-nos em paz, leva-nos com cuidado, livrando-nos do mal, Senhor. Abençoa cada lar, cada família que está nos acompanhando nessa noite, Senhor. E agora que o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Irmãos, vamos em paz.
Que o Senhor nos abençoe.